especialista em direito eleitoral, professor de direito eleitoral do Mackenzie. Ele é vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da UAB de São Paulo. Professor Alberto Rolo, muito bem-vindo. Boa noite, Tânia. Estou à disposição do pessoal da CBN. Bom, agora o que nós precisamos saber, do ponto de vista eleitoral, quais serão esses desdobramentos da condenação de hoje, né? Então temos aí um calendário de julgamento em segunda instância, quer dizer, do recurso, né? E o calendário eleitoral. O fato do ex-presidente ter sido condenado hoje por unanimidade, isso interfere e reduz as chances da uma eventual candidatura dele chegar até o final, professor? Tânia, para efeito da lei da ficha limpa, não muda muita coisa, não. E você destacou bem, a gente tem que separar o processo criminal, que começou lá com o juiz Sérgio Moro e terminou o julgamento hoje no TRF4, e o registro na Justiça Eleitoral. São duas coisas separadas. Agora, lógico, a decisão de hoje interfere no deferimento do registro lá na frente. Mas é importante notar, nem o juiz Sérgio Moro escreveu na sentença, porque não é competência dele, que o Lula estaria inelegível, e nem o acórdão do TRF4, que vai ser publicado logo logo, vai dizer isso, que o Lula está inelegível, porque não é competência da Justiça Criminal. A Justiça Criminal examinou se ele é culpado ou se ele é inocente, se ele agiu ilegalmente ou não agiu ilegalmente, e concluiu nessas duas instâncias que sim. A partir daí, então dá pra gente afirmar, o Lula tá aqui perto da gente, na Praça da República, deve estar dizendo que vai ser candidato, amanhã vai dizer que é candidato, todos os dias vai dizer que é candidato. E ele não tá agindo ilegalmente, ele pode dizer que é candidato. Eu prestei atenção na matéria da Raquel, e é isso mesmo. Porque a lei da ficha limpa diz lá, aquele que for condenado em decisão transitada em julgado ou decisão de órgão colegiado, que aconteceu hoje, fica inelegível pelo prazo de 8 anos. Então, a partir de hoje, ele já está inelegível. Só que não é o TRF4 e nem o Sérgio Moro que vão aplicar essa inelegibilidade. Quem aplica essa inelegibilidade é o TSE lá na frente, Tânia. E aí, vamos voltar ao calendário eleitoral. O que diz o calendário eleitoral? Convenções dos partidos que vão escolher os candidatos. Eu não sei se vão ser 5, se vão ser 8, se vão ser 10, não importa. O que diz o calendário eleitoral? As convenções, primeiro dia possível, 20 de julho, último dia possível, 5 de agosto. Tem partido que apressadinho faz no dia 20, tem partido que deixa para o último dia 5 de agosto. A partir das convenções, então, o partido tem um candidato escolhido. Junta os outros documentos que são obrigatórios, que a lei exige, vai lá no site do TSE e pede o registro. É um pedido. Pedir o registro, Tânia, você pode pedir, eu posso pedir para ser candidato a qualquer coisa, mas vamos falar de presidente da República. A gente pode pedir. Tem que cumprir essas condições de elegibilidade que estão na Constituição e o TSE vai olhar também se não existe a ocorrência, a incidência de alguma situação de inelegibilidade. E é aí que entra a lei da ficha limpa e é aí que entra o resultado do julgamento hoje em relação ao Lula. De repente tem outros candidatos que têm alguns outros problemas, mas em relação ao Lula, a partir de hoje ele tem uma inelegibilidade que incide lá. E aí pro ouvinte, a gente está na internet, poder conferir, a lei das inelegibilidades, a LC 64/90, é só olhar lá. LC 64/90, artigo 1º, inciso 1º, letra E de elefante. Tá lá, condenado criminalmente, sentença transitada de julgado ou decisão de órgão colegiado. Tá inelegível. Isso pela lei da ficha limpa. Pela lei da ficha limpa. Tá. E aí, mas aí precisa o TSE dar essa posição. E ele só pode dar essa posição a partir do registro da candidatura. A partir do pedido. E aí, se o PT for esperto, e certamente já pensou nisso, vai arrastar ao máximo o prazo para fazer o registro lá na frente. E aí, esse prazo máximo para registrar a candidatura é até quando, professor? Essa é uma estratégia que cada partido define. Quem é apressado faz antes, quem não está muito preocupado faz depois. É uma estratégia, pode ser uma estratégia política, pode ser uma estratégia jurídica. Então, o último dia para pedir registro é 15 de agosto. A lei fala, inclusive, 19 horas. Como é feito pela internet, tem até horário. Então, 19 horas do dia 15 de agosto tem que estar lá o pedido protocolado. A partir daí, o TSE, então, vai examinar esses documentos. Eu posso dar exemplo, como condição de elegibilidade é filiação partidária. Então, está afiliado. Como condição de elegibilidade é idade mínima, 35 anos para presidente da República. Me parece que o Lula tem 35 anos. Então, preenche essa condição. E aí vai olhar esses aspectos de inelegibilidade. E aí vai decidir, defere ou indefere. É importante destacar isso porque a Justiça Eleitoral não vai examinar se ele
cometeu crime ou não. A Justiça Eleitoral não vai examinar esse processo do TRF4, não é recurso do TRF4. É só saber se ele pode ser candidato ou não. E aí o calendário eleitoral diz que o TSE tem até o dia 17 de setembro, 20 dias antes da eleição. Como a eleição esse ano, o primeiro turno é 7 de outubro, volta 20 dias, vai dar 17 de setembro. Então o TSE tem que julgar o registro do Lula e de todos os demais candidatos, quantos forem, até o dia 17 de setembro. Muito bem. E até aí, então, em tese, a candidatura do Lula, se não tivesse sido indeferida até então, está valendo. Agora tem uma questão, é uma ciência exata? Quer dizer, se a lei da ficha limpa preconiza que um candidato ou uma pessoa que se coloca como candidato tenha sido condenada por um órgão colegiado, ele não pode ser candidato, o TSE obrigatoriamente tem que seguir esse entendimento ou pode acontecer de o TSE seguir um outro entendimento em detrimento da lei da ficha limpa? Nesse seu questionamento, Tânia, não tem outra possibilidade. A lei da ficha limpa foi feita para tirar da disputa eleitoral quem não merecia. Essa é uma das hipóteses, então não vejo outra situação do TSE a não ser indeferir o registro. Agora, isso a gente está sendo bem pragmático, tem alguns caminhos até lá, efeitos suspensivos, esse tipo de coisa que a gente pode falar. Mas, na verdade, se essa condenação está mantida e não houver efeito suspensivo, não houver nenhuma outra providência jurídica, não tem outra possibilidade, o TSE tem que indeferir. Mas, mesmo assim, vamos imaginar que o TSE, no dia 17 de setembro, indefira o registro do Lula. Ele pode recorrer dessa decisão do TSE. Insisto, a gente não está discutindo o processo criminal. Sim. Estamos discutindo o registro eleitoral. Ele pode recorrer dessa decisão do TSE para o STF e a lei permite que, enquanto isso, ele seja candidato. Então ele vai fazer comício, ele vai fazer passeata, ele vai lá na Praça da República, vai participar do horário eleitoral gratuito, no rádio, na televisão. Me perguntaram hoje, e dos debates? Vai participar dos debates. Agora eu fico imaginando o candidato A, B ou C, adversário do Lula, participando de um debate com ele, com registro indefinido, por exemplo. Vai ser, para efeito de segurança jurídica, eu acho que é um desastre, né? Você ter lá, num debate importante para o Brasil, nesse momento do Brasil, alguém que o TSE, por exemplo, já indeferiu o registro, mas se ele recorrer para o STF, a lei diz que ele tem o direito de continuar praticando todos os atos. E o Supremo pode reverter essa decisão do TSE? Pode. Aí a diferença é que a lei fala, se o registro estiver sub júdice no momento da eleição, esses votos vão ficar zerados, eles não vão ser revelados. Agora, lógico, o sistema da urna eletrônica está contabilizando. Se ele reverter essa decisão, aí os votos voltam. Você aperta lá, dá o enter no computador, na urna eletrônica, e aparece todos os votos do Lula, aí a gente fica sabendo se ele ganhou ou perdeu. Mas depende dele ganhar esse eventual recurso nessa hipótese que a gente está analisando aqui no STF. E tem prazo para isso, né? Também não pode acontecer isso em 2019. Quer dizer, tem prazo para isso. Tá tudo muito em cima, né? É muito complicado. Pois é. Lá na OAB a gente tentou e a gente trouxe o ano passado deputados e ex-ministros do TSE para falar de uma alteração no calendário eleitoral, na lei, né? E uma das ideias era antecipar o registro. Mas a gente discutiu, muita gente foi favorável, mas na verdade no Congresso não aconteceu nada disso. Realmente esse calendário fica muito em cima, então vai acontecer isso. De repente vai estar lá a foto do Lula na urna eletrônica, como a Raquel estava perguntando, a foto do Lula na urna eletrônica, o número do Lula na urna eletrônica, eu vou lá, vou confirmar. A única diferença é, se o registro naquele dia estiver indeferido, na contagem dos votos vai aparecer 0. Mas se o registro estiver deferido, vai aparecer o número de votos que ele teve lá e de repente vai para o segundo turno e assim por diante. Quer dizer, tá. Aí aguarda a decisão do Supremo que vai dar a palavra final sobre esse assunto. Isso. Pois é. O ideal seria que tudo isso já tivesse resolvido antes da eleição, né? Esse é o ideal por causa da segurança jurídica. Imagina o eleitor que quer escolher seu candidato, ou mesmo o eleitor que gosta do Lula e quer votar no Lula e tem o direito de votar no Lula, né? Ele quer ter a certeza que o voto dele vai ser validado, vai ser aproveitado, né? E realmente nesse quadro aqui a gente tem uma insegurança jurídica. Apesar, e eu respondi objetivamente a sua pergunta, se a condenação está mantida hoje e ele não consegue nenhum efeito suspensivo, não tem outra alternativa ao TSE a não ser indeferir o registro. Tá. Olha, eu posso acrescentar um raciocínio que surgiu nesses últimos dias, Tânia. A gente está falando em presunção da inocência, prisão em segunda instância.
Parece que tem ministros que já sinalizaram mudar a posição. Naqueles precedentes do STF, no ano passado, a votação foi 6-5. Tem acho que 2 ministros que já sinalizaram para mudar o voto. E olha que raciocínio jurídico importante. Tânia, se a presunção da inocência vai ser mantida, ou a gente vai voltar ao que era antes em relação à prisão, por que não voltar ao que era antes em relação à inelegibilidade? Porque a lei da ficha limpa fala a partir da condenação por órgão colegiado, o que significa que a gente não está falando aí em presunção de inocência, né? E por que também não volta ao que era antes? Então, abre essa porta jurídica de haver esse questionamento. Retroceder em relação à lei da ficha limpa. Sim. Aí, respondendo objetivamente a sua pergunta. Isso? Até o TSE, respondendo objetivamente a sua pergunta. Aí seria uma hipótese do TSE dizer, apesar de ter lá a letra E, que eu já mencionei, da lei da ficha limpa, eu, ministro, são 7 lá, eu, ministro, entendo que a lei da ficha limpa é inconstitucional, sei lá o quê. Então o TSE não vai seguir necessariamente os preceitos da lei da ficha limpa? É a jurisprudência até hoje, até porque o STF já foi provocado em relação à constitucionalidade da lei da ficha limpa e respondeu e decidiu que a lei é constitucional. Com o seguinte argumento, não dá para falar em presunção de inocência porque inelegibilidade não é pena. Não sei o que é, mas eles disseram que não é pena. Mas aí temos um aspecto jurídico, temos aí a lei da ficha limpa, que foi uma conquista da sociedade, mas também, eu não sei em que medida o TSE se confronta com isso e leva em consideração o voto do eleitor, a vontade popular, porque se o Lula estiver com um índice de apoio muito alto, o TSE vai caçar uma candidatura que tem um amparo de eleitores. Isso entra dentro da análise ou deveria entrar? Eu acho que não pode entrar, Tânia. Inclusive, algumas manifestações de hoje, e aí eu vou mencionar nomes, FHC, Geraldo Alckmin, João Dória, Henrique Meirelles, né, dizendo, não, vamos enfrentar o Lula nas urnas. Eu não concordo. A gente vai enfrentar candidato que tem legitimidade para ir para as urnas. E é o que você falou. A lei da ficha limpa atendeu um anseio da própria sociedade. E se a lei da ficha limpa diz esse pode, aquele não pode, então não é esse negócio de eu ganho em qualquer circunstância, eu ganho dele na urna. Não. Se ele não pode, não vai disputar com ele na urna porque ele não pode ser candidato. Então, eu não concordo com esse raciocínio. Se a gente vive num Estado democrático de direito, tem que aplicar a lei para todo mundo, doa quem doer. Então, eu não aceito esse discurso. Agora, lógico, se eu estou fazendo um discurso politicamente, olha, eu não tenho medo do Lula, eu ganho dele, aí tudo bem, politicamente. Mas quem quer ser presidente da República não pode dizer, não, vamos deixar a lei de lado e deixar ele ser candidato que eu ganho dele. Não pode deixar a lei de lado, não. E outra coisa, Tânia, que é importante, que a gente precisa lembrar, a lei da ficha limpa é de 2010. Ela foi aprovada por quase unanimidade da Câmara. Quase unanimidade significam deputados que apoiam o Lula hoje. Quase unanimidade do Senado significa senadores que apoiam o Lula hoje. E mais, que eu não tenho ouvido muita gente falar. Sabe quem sancionou a lei da ficha limpa em 2010? Tá escrito lá, o internauta, aí o ouvinte pode procurar na internet, vai lá. Quem sancionou? Luiz Inácio Lula da Silva. O que é sancionar? O que é sanção? É concordância do chefe do executivo. Portanto, o Lula concordou com a lei da ficha limpa. Então, agora eu não posso dizer que a lei é ruim. Pois é. Bom, nós estamos com transmissão de imagem aqui pelo Facebook da CBN, com o advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, aqui conosco. Nós vamos ao repórter CBN e aí voltamos com a nossa conversa. Você pode participar tanto pelo Facebook quanto pelo site da CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 24 de janeiro de 2018, a defesa do ex-presidente Lula anunciou que vai entrar com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. A estratégia é evitar que o petista seja preso após a análise dos embargos, que são os únicos recursos cabíveis na segunda instância. A condenação foi mantida pelos desembargadores por 3-0. O zoológico de Guarulhos, na Grande São Paulo, foi fechado preventivamente por causa da morte de um sagui que estava com o vírus da febre amarela. O macaco é resistente à doença e pode viver por muito tempo sem que ela se manifeste ou seja transmitida. O sagui convivia com diversos macacos bugios
nenhum outro foi infectado. Na capital paulista foram fechados ontem o Jardim Zoológico, o Zoo Safari e o Jardim Botânico. Na área dos parques foi encontrado um bugio morto que tinha o vírus da febre amarela. O clube chinês Hebei Fortune confirmou a contratação do argentino Javier Mascherano, que estava no Barcelona. O jogador já até participou de uma cerimônia de despedida no time espanhol, onde chegou em agosto de 2010. No período, foram 334 jogos e 18 títulos. Mascherano vai começar a treinar com a nova equipe na sexta-feira. Ele terá como companheiro o brasileiro Hernanes, que em 2017 foi emprestado ao São Paulo. Horário de Brasília, 9h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Bom, nós estamos aqui com o professor Alberto Rolo, com transmissão de imagem pelo Facebook da CBN. Os ouvintes podem participar. Já estão chegando aqui algumas perguntas para o professor Alberto Rolo. Nós estamos falando aqui do ponto de vista da justiça eleitoral. Mais para frente no programa nós vamos falar com um especialista em direito penal. Então, com o Alberto Rolo aqui, o nosso assunto são os desdobramentos do ponto de vista eleitoral. E aí, o que o professor nos explicou aqui? Veja se eu entendi direitinho. O PT pode, qualquer um de nós, inclusive, pode pedir o registro de uma candidatura. Muito bem. A partir do pedido do registro, então, o TSE vai aceitar ou não. Com base no que preconiza a lei da ficha limpa, muito provavelmente, se seguir esse entendimento, o TSE vai indeferir a candidatura do ex-presidente Lula. Muito bem, mas aí o ex-presidente Lula pode recorrer ao Supremo e continuar candidato. Mas aí ele fica candidato numa condição assim, sob júdice. Exatamente, né? O nome é esse, é subjúdice. E aí, enfim, pode ser que a coisa vingue e pode ser que não, vai ficar dependendo do Supremo. Mas aí, na reta final, se o PT observar que não vai conseguir manter a candidatura, o PT não pode mudar de candidato? Pode sim, Tânia. E aí a lei também dá prazo para isso, 20 dias antes da eleição. Então é a mesma coisa que o prazo para julgamento do registro, ou seja, 17 de setembro. Até o dia 17 de setembro tem que julgar todos os pedidos de registro e até o dia 17 de setembro quem quiser substituir, partido que quiser, coligação que quiser, pode substituir. Ainda que tenha sido indeferido pelo TSE e também com o aval do Supremo, ou seja, teria sido indeferida a candidatura do Lula, mas o partido pode apresentar um outro nome. Sim, porque a situação ela é individualizada por candidato. E aí, eu volto a dizer, aí é uma estratégia de cada partido. A gente ouve dizer hoje que não tem plano B, é só ele, só ele, só ele. Agora, não sei. Quem sabe, chegando lá no dia 17 de setembro, a ideia seja outra. Agora, é importante, também houve uma alteração na legislação eleitoral, porque até pouco tempo o pessoal fazia essa substituição que você está falando, Tânia, na véspera da eleição. Como a eleição é domingo, sempre domingo, tinha gente que fazia a substituição no sábado. E a Justiça Eleitoral, então, estava considerando isso como fraude, até que o legislador... Por que considerava como fraude? Porque quando você ia apertar o número do candidato lá na urna, você estava votando em alguém cuja foto estava lá, que não era mais candidato. Exatamente. Quer dizer, então, a Justiça Eleitoral estava considerando isso fraude, estava caçando aí alguns candidatos eleitos, e o legislador sensível a isso colocou esse prazo, então, de 20 dias. Por que esse prazo de 20 dias? Porque coincide com o fechamento do programa da urna eletrônica. Então, no dia 18 de setembro, vão estar lá os candidatos aptos ou os que estão indeferidos com recurso, mas são aqueles lá e não pode mais mudar. Entendi. E aí muda a carinha lá na hora de votar, né? Não depois do dia 18 não muda mais a carinha. Não, até o dia 17 muda. Até o dia 17 muda a carinha. Se o PT segurar até esse prazo final para substituir a candidatura, quer dizer, ele tem um cabo eleitoral forte, que é o ex-presidente Lula, e aí vai apostar na transferência de votos. Isso, é que eu ia dizer. Aí eu já ouvi muitos analistas políticos falando que essa migração de votos ela é arriscada e até acho que tem pesquisas que dizem que essa transferência ela nunca é de 100%. Tem voto que vai, inclusive, o Bolsonaro. Eu fico pensando no eleitor do Lula que Lula não tá lá, eu vou votar no Bolsonaro. Tem, né? Acho que não tem nada perfil, a ver. É interessante isso aí. O Cada brasileiro é pensa. interessante, né? O brasileiro é complexo. Aliás, daqui a pouco também nós vamos, nos desdobramentos do programa aqui, mais pra frente, vamos falar com um cientista político justamente sobre esse aspecto
do que vem por aí, né? Das análises políticas. Então, olha só, o Flávio Iguchi, nosso ouvinte, quer saber, e acho que já foi respondido, o registro do PT não será cassado. Se for cassado, vai ser a candidatura do Lula. Do Lula. O registro é do candidato, ele é individual. Inclusive é individual para presidente e para vice. Eu não sei quem é que vai ser escolhido como vice, mas o registro do vice não fica afetado, né? São situações diferentes, inclusive se houver substituição, substitui só o candidato a presidente e o vice pode manter o mesmo, ou não. Uhum. Agora vamos imaginar que o Supremo não se pronuncie até o término das eleições e o ex-presidente Lula seja eleito. Isso pode acontecer? Pode acontecer mais ou menos, Tânia. Vamos lá. Os votos não vão ser contabilizados, né? No caso do indeferimento pelo TSE, que motivaria o recurso para o STF, os votos não vão ser... vai ficar zerados, os votos não vão ser contados. Tem uma teoria bacana que a gente chama na Justiça Eleitoral, que é a teoria dos votos engavetados. Os votos do Lula ficariam engavetados até ele ganhar o recurso no STF. Se ele não ganhar o recurso, os votos vão ficar engavetados para sempre. E aí, vamos lá. Mas e aí, porque o pessoal diz, a eleição sem Lula é golpe, não tem legitimidade. Não, a lei fala bem claro. Se o registro é indeferido, os votos são nulos, está zerado lá, os votos que sobrarem vão ser os votos válidos que vão decidir a eleição. Vamos fazer uma continha rápida? Aí ganha o segundo. Exatamente. Vamos fazer uma continha rápida? Total de 100 votos. Vamos imaginar que a gente tem lá 20%, 20 votos brancos e nulos normalmente, que o eleitor vota, abstenção, 20 votos. O Lula fez 30 votos, né? Então a gente tem 20 brancos e nulos, 30 do Lula, são 50. Esses 50 votos não vão ser considerados para resultado da eleição. Entendi. Só os outros 50. E aí quem fez a maioria absoluta dos outros 50 votos está eleito. Tá eleito. Mas aí assim se o Supremo fala, não, a candidatura do Lula é válida. Mas tem prazo para fazer isso. Não pode ser... aí tem prazo de segundo turno, tem prazo de diplomação, que é dia 19 de dezembro, e tem prazo de posse. Não adianta chegar lá na frente e o Supremo dizer, não, vale a candidatura do Lula, e aí aquele que foi declarado eleito não está mais eleito. Isso não pode acontecer. Eu vou dar exemplo, Tânia, porque para presidente da República é a primeira vez que a gente vive essa situação, mas para prefeito e para governador, não. Para prefeito e para governador, isso acontece muitas vezes. Já aconteceu de registro não estar indeferido entre o primeiro e o segundo turno, e aí a Justiça Eleitoral convoca o segundo colocado e o terceiro. Tira o primeiro, quer dizer, que seria o caso do Lula. Já aconteceu. Eu posso até falar o nome da cidade, é triste, porque o candidato, inclusive, já é falecido, que foi o ex-prefeito de Osasco, Celso Giglio, que ganhou no primeiro turno, foi o primeiro colocado. Quem é de Osasco e ali da região sabe disso. No primeiro turno ele venceu, só que o registro dele estava indeferido. Aí o que a Justiça Eleitoral fez? Chamou o segundo e o terceiro colocado para disputar o segundo turno e venceu o terceiro colocado, que foi prefeito, e cumpriu o mandato. Então, se acontece isso com o prefeito, qual é a diferença? E aquilo que a gente fala, se a lei é igual para todos, tem que servir para o Lula também. Agora, eu li alguma análise de que se acontecesse esse cenário do Lula ser eleito e a candidatura não for validada depois das eleições, teria que ser convocada uma nova eleição. Isso está descartado? Tem um questionamento sobre uma alteração que foi feita no Código Eleitoral sobre a necessidade de fazer nova eleição. Mas, por enquanto, me parece que a corrente majoritária entende que, como os votos são nulos, nesse exemplo que eu falei de 100 votos, 50 eu não aproveitei, a eleição vai ser decidida com os outros 50. E alguém ganhou a eleição com os outros 50 votos. Então não precisa fazer. Mas esse cenário é pouco provável, né? Porque o PT certamente, percebendo que se isso for acontecer, vai substituir o nome do Lula por um outro candidato para justamente tentar conquistar esses votos. Eu espero que a estratégia política seja essa, e não quanto pior, melhor. Porque se insistir com isso e, de repente, chega lá numa votação expressiva, o discurso já está pronto, né? A eleição é legítima, o candidato não tem condição de exercer o mandato, e aí só prorroga essa instabilidade política nossa. Pois é. Bom, o professor Alberto Rolo aqui com a gente, ele que é especialista em Direito Eleitoral, ele é professor de Direito Eleitoral do Mackenzie, vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da UAB de São Paulo. A gente sabe que a condenação de hoje do ex-presidente Lula, em segunda instância, tem implicações penais e tem as implicações eleitorais, já que ele é declaradamente, né, o pré-candidato aí do PT. Aliás, amanhã o PT vai oficializar o nome dele, não registrar, mas vai reforçar que vai lançar o que ele é o nome do partido para a presidência. Bom, do ponto de vista penal, que não é a sua área, mas só para a gente entender a implicação,
E se for mantido o entendimento do Supremo de que a condenação em segunda instância já pode levar à prisão, e se o ex-presidente Lula for preso depois que os embargos forem julgados, né, os recursos, ele, mesmo preso, pode ser candidato? Por incrível que pareça, pode, Tânia. Porque, na verdade, a suspensão de direitos políticos só vai acontecer depois do trânsito em julgado. Então, enquanto penderem, né, ou existirem recursos, os direitos políticos dele não estão suspensos. Isso é aqui diz a Constituição Federal, artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal. Ele não está com os direitos políticos suspensos, então, mesmo preso, ele pode ser candidato com todas essas análises que nós já fizemos. Tudo bem, vai ser difícil fazer campanha estando preso, mas outros podem fazer campanha por ele, né? Olha, o David Gravatá aqui no Facebook diz o seguinte: bom, se o Lula torna-se inelegível, né, pela lei da ficha limpa, então, se ele diz que é candidato e tal, isso é mentira? É muito importante essa pergunta, Tânia. Não é mentira, como chama o ouvinte? Pulou aqui. Tudo bem, só para eu queria referir o nome dele, mas não é mentira. É o David Gravatá. David, não é mentira. E ele tem o direito jurídico de dizer que é candidato até que o pedido de registro seja indeferido de forma definitiva pela Justiça. Quem decide é a Justiça Eleitoral. Aí, quando a Justiça Eleitoral disser de forma definitiva que ele não é candidato, aí ele não pode dizer mais que é candidato. Mas até lá, ele pode dizer e não está mentindo, não. E pode fazer campanha. Pode fazer campanha. Agora, é o eleitor que tem que avaliar se vai arriscar ou não votar uma situação dessas, né? De temeridade, de contagem e contabilidade do voto. O Ítalo ficou na dúvida aqui se na hora do registro já acusa a inabilidade dele, quer dizer, não é automático, né? Não é automático, mas como ele tem que apresentar, ele e todos os candidatos, tem que apresentar diversas certidões, né, de processo, de distribuidor. Na hora que for apresentar lá uma certidão do distribuidor criminal, vai aparecer essa ação. Então, essa é a forma do TSE tomar conhecimento da existência dessa ação. Então, vai estar lá uma certidão do distribuidor, aparecendo um processo na primeira instância condenado, um processo na segunda instância condenado, e aí o TSE vai julgar à luz deste documento. Agora, estou simplificando. O que acontece nesse procedimento, né? O TSE vai publicar um edital para cada candidato e a partir da publicação desse edital abre-se prazo para impugnação. Então, o registro fica sujeito à impugnação. Quem é que pode impugnar? Candidato adversário, partido adversário, coligação adversária e o Ministério Público. O cidadão não pode, eu sou eleitor, eu não posso. O cidadão não pode impugnar diretamente, mas o cidadão pode ir lá na Procuradoria Geral Eleitoral, que é a competente lá no TSE, e dizer, olha, eu quero que o senhor, Procurador-Geral Eleitoral, senhora procuradora, né? Faça a impugnação do pedido do registro do Lula. E aí o Ministério Público também tem a obrigação de fazer. Eu não duvido que vai ter aí uma meia dúzia de impugnações. E não pode aí também o TSE pedir vai de julgar. outros, porque vamos combinar não, que todos. Na política tá todo mundo, se pesquisar, acha de alguma todos. coisa, Sim, né? de todos. Mas aí o que o TSE vai verificar? Vamos falar só de presidente. Aí, não dos TRS dos outros candidatos. O que o TSE vai verificar? Que